Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O sepulcro encontrado vazio. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Havendo já passado o sábado que os obrigava ao descanso, Maria Madalena, não podendo mais ficar parada, foi até a sepultura no romper do dia, buscando encontrar ali algum consolo. Daí que esteja dito: no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro. Santo Agostinho. Sem sombra de dúvida, Maria Madalena, das mulheres que serviam Jesus, era a mais fervorosa no amor, e por isso, com razão, João conta apenas dela, calando as outras que com ela estiveram, conforme narram os outros evangelistas. O primeiro dia da semana é aquele que o cristão chama de domingo, ou dia do Senhor, em homenagem à ressurreição do Senhor, e que Mateus também chama de primeiro dia da semana, prima sabbati. São Beda. Está dito o primeiro do sábado, quer dizer, o primeiro dia depois do sábado. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, os judeus dão o nome de sábado aos dias da semana e chamam de primeiro do sábado o primeiro dos dias. Este dia simboliza o século futuro, porque o século futuro consiste em um só dia não cortado por nenhuma noite, pois ali o sol é Deus, que nunca se põe. Neste dia, portanto, o Senhor ressuscitou e assumiu o corpo incorruptível, assim como nós, no século futuro, nos vestiremos da incorruptibilidade. Santo Agostinho. Que Marcos, neste ponto, diga de manhã cedo, quando o sol já era nascido, não entra em contradição com o que diz João, quando ainda estava escuro, pois, ao nascer do dia, ainda resta um pouco de trevas, que tanto mais se enfraquecem quanto mais rompe a luz. Ademais, não se deve tomar a indicação de Marcos, de manhã cedo, nascido já o sol, como se o sol já pudesse ser visto acima da linha do horizonte e sobre a terra. Antes, Marcos usa a expressão no mesmo sentido em que, para falar de algo feito muito cedo pela madrugada, dizemos ao romper do dia, ao nascer do sol, isto é, quando o sol estava perto de chegar a estas partes. São Gregório. É com muito acerto que está dito, quando ainda estava escuro. Maria, afinal, procurava morto no sepulcro o autor de todas as coisas, o qual vira envolto na carne, e como não encontrasse, cria que fora roubado. Logo,
ainda estavam escuros seus pensamentos quando veio ao sepulcro. Segue e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Santo Agostinho. Logo, já se passara aquilo que apenas Mateus conta, do terremoto, do rolamento da pedra e do pavor dos guardas. São João Crisóstomo. O Senhor ressuscitou sem rolar a pedra ou romper os selos que obstruíam a passagem do sepulcro. Como era necessário, porém, dar isto a conhecer também aos outros, o sepulcro foi aberto após a ressurreição para que crescem que realmente aconteceu. É o que passou com Maria. Vendo a pedra removida, não entrou nem examinou, mas, impelida pelo amor, correu aos discípulos com pressa. Não tinha recebido ainda a evidência da ressurreição, crendo apenas que o corpo fora levado embora. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ela correu para anunciar aos discípulos o sumiço do corpo do Senhor a fim de recrutá-los ou à busca ou à lamentação, e por isso segue. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Santo Agostinho. João costuma referir-se a si dizendo, aquele que Jesus amava, porque Jesus, embora amasse todos, tinha por ele um amor mais profundo e íntimo que pelos demais. Segue e lhes diz, retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. São Gregório. Maria Madalena, assim dizendo, toma o todo pela parte, pois era só o corpo do Senhor o que viera buscar. Aqui, porém, lamenta como se o Senhor tivesse sido roubado na sua inteireza. Santo Agostinho. Em alguns manuscritos gregos, Maria Madalena diz, levaram o meu Senhor, que pode indicar da parte dela uma inclinação mais profunda ao amor ou à submissão. Mas na maior parte dos manuscritos que temos à mão, isto não aparece. São João Crisóstomo. O evangelista não privou a mulher desta honra nem considerou vergonhoso receber dela a notícia do sumiço do Senhor. Assim que ouviram, cheios de zelo, foram com pressa ao sepulcro. São Gregório. Esses dois, Pedro e João, correram antes que os outros porque amavam mais do que os outros. Daí que siga. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Teofilacto Diócrida. Talvez te perguntes como, ao se aproximar do sepulcro, Pedro e João não temeram os guardas, mas é uma pergunta mal informada, já que, depois que o Senhor ressuscitou e em meio a um terremoto, apareceu um anjo, os guardas fugiram e foram contar tudo aos fariseus. Santo Agostinho. O evangelista, depois de dizer foram ao sepulcro, volta um pouco sobre seus passos para contar como ali chegaram e então diz: os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. O discípulo que chegou primeiro é o próprio evangelista, mas ele o conta como se fosse de outro. São João Crisóstomo. Aproximando-se, observa os lençóis depostos, daí que siga. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra. Contudo, não leva mais a fundo seu exame, mas para por ali. E isto é o significado do que segue, mas não entrou. Já Pedro, fogoso como era, entra, inspeciona tudo com diligência e enxerga mais longe. Por isso segue. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte, circunstância esta que apontava para a ressurreição. Afinal, se realmente o tivessem transferido, não lhe teriam despido o corpo, e, se o tivessem roubado, não teriam tido o cuidado de juntar o sudário, dobrá-lo e pô-lo de parte dos demais lençóis, mas simplesmente levariam o corpo como estava. Por isso, João fez questão de adiantar que Nosso Senhor foi sepultado com mirra, material que gruda os lençóis ao corpo, justamente para que não caia no engodo dos que dizem que foi roubado. O ladrão, afinal, não seria louco de dedicar tanto tempo do seu esforço e tempo a um trabalho de todo inútil. Pois bem, depois de Pedro entrou também João, daí que siga. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Santo Agostinho. Há quem pense que João cria desde aquele momento na ressurreição de Jesus,
Mas, pelo que segue, não é o que parece. O apóstolo viu o sepulcro sem corpo e acreditou no que disse a mulher, pois segue. Pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Não creu de imediato, pois na ressurreição, pois nem sabia que o Senhor deveria ressuscitar. Ora, sempre que da boca do Senhor ouviram falar da ressurreição, ainda que lhes falasse em termos claríssimos, não compreendiam, acostumados como estavam às suas parábolas, e buscavam na sua fala sempre algum sentido oculto. São Gregório. Guardemos-nos de crer que essa descrição tão minuciosa do evangelista esteja desprovida de mistérios. João, que é mais novo, representa a sinagoga, e Pedro, mais velho, a igreja dos gentios, porque, ainda que a sinagoga tenha se antecipado à igreja dos gentios no culto a Deus, a multidão dos gentios se antecipou à sinagoga na experiência e prática do mundo. Correram os dois ao mesmo tempo porque, desde sua origem até seu declínio, a gentilidade percorreu uma estrada parelha e comum com a sinagoga, embora não fossem parelhos e comuns os seus juízos. A sinagoga chegou antes ao sepulcro, mas não entrou porque, se é verdade, por um lado, que recebeu os mandamentos, que ouviu as profecias da encarnação e paixão do Senhor, não quis, por outro lado, crer no morto. Simão Pedro, porém, chegou e entrou no sepulcro, porque a igreja dos gentios, embora chegando depois, reconheceu Cristo Jesus morto, segundo a carne, e o acreditou vivo enquanto Deus. O sudário, que estivera sobre a cabeça do Senhor, não é encontrado junto dos outros lençóis, porque a cabeça de Cristo é Deus, e os imprescrutáveis sacramentos da divindade estão fora do alcance e da compreensão da nossa fraqueza, e seu poder transcende a natureza da criatura. Está dito também que o sudário foi encontrado não apenas à parte, como também dobrado, porque de um lenço que está dobrado ou enrolado, não se vê nem o começo nem o fim. Ora, a estatura da divindade nem começa nem termina em ponto algum. É acertada, ademais, a adição de num lugar, quer dizer, num só lugar, pois Deus não é encontrado nas mentes fendidas, e só são merecedores da sua graça os que não admitem a divisão em vários escândalos de seitas. Mas, uma vez que se usa o sudário para enxugar o suor dos que penam trabalhando, sob o nome de sudário, podemos entender as penas por que Deus passou. O sudário que estivera sobre a cabeça dele foi encontrado à parte, porque a paixão do nosso Redentor está apartada da nossa paixão, já que ele suportou sem culpa o que nós, com culpa, sofremos. Ele quis, de vontade própria, submeter-se à morte, ao passo que nós a atingimos contra a nossa vontade. Ora, só depois que entrou Pedro, entrou João, porque no fim do mundo, até mesmo a Judéia se recolherá à fé do Redentor. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, repare em Pedro a facilidade em agir e a prontidão. Em João, o espírito contemplativo e dócil, bem como o conhecimento das coisas de Deus. No mais das vezes, o contemplativo toma a dianteira pelo conhecimento e pela docilidade, mas o ativo, pela veemência de seu fervor e zelo, vence a fineza do outro e enxerga primeiro o divino mistério. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.